Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre tendências do mundo do trabalho com o professor de Sociologia da Unicamp, Ricardo Antunes. Muito bem, professor, a terceirização é um dos temas aí que mais chegam à Justiça do Trabalho. E em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sobre o assunto, faltando agora, naturalmente, delimitar o que é lícito e o que não é na questão da terceirização da mão de obra. O senhor arriscaria uma previsão, aí, um palpite sobre o julgamento pelo Supremo? Não arriscaria não, porque é um terreno difícil, né? Era preciso ser um estudioso do Supremo. Eu tenho feito atividades lá, convite como professor da Escola de Formação do TST. Fui, para minha honra, agraciado com uma medalha há um ano e meio atrás, de honra ao mérito pelo meu estudo crítico, mas ali são muitas leituras, muitos interesses, muitas visões, né? O que eu acho é que existe, e este é o preocupante, uma pressão muito forte dos capitais, industrial, financeiro, grandes interesses poderosos, querendo, digamos assim, eliminar a distinção entre atividade meio e fim. Como nós sabemos, a terceirização, tá certo? Com o seu traço sempre precarizante, né? Ela já é considerada legal na atividade meio. O que eles querem é precarizar a atividade fim. Eu fiz aqui, Vanderlei, há alguns anos atrás, um debate muito interessante neste tribunal, onde eu brinquei com um colega, o juiz, jovem juiz, falei, meu caro doutor, se a moda pega, daqui a pouco vão querer terceirizar os juízes, entende? Porque terceirizar tudo é terceirizar tudo, entende? Os professores, os juízes, né? De repente não é só o trabalhador da limpeza, terceirização de tudo é você entregar, tá certo? Atividade fim, né? Aquele que não é qualificado, mas que ganha menos e que aceita. Então é um desafio muito pesado e é muito importante que haja, né, por parte dos juízes do trabalho, que são comprometidos com a defesa dos direitos, digamos assim, do trabalho, né, que façam um bloco coeso nesse sentido, contrário a isso. Eu sou dos poucos intelectuais, me permito dizer aqui, que com clareza digo, eu sou contra a terceirização. Para mim não existe terceirização lícita e nem ilícita, né? Eu sei que esse é um debate judicial, mas a terceirização significa que você vai ter um trabalho com X direitos, eu vou fazer o mesmo com X menos N direitos, há algo de desigual e que não é positivo. E se não se diz isto, fica parecendo que a terceirização é normal. E a história humana não é uma história natural, né? A história humana é a história que a humanidade constrói. Se todos dizemos que a terceirização é inevitável e ela é natural, então não tem saída. E a história não é nada natural. Mostra novamente os levantes que nós estamos vendo no mundo todo. Professor, na última década, a chamada classe média cresceu e o salário mínimo teve uma valorização real de aproximadamente 60% e, segundo dados do Ministério do Trabalho, foram criados 19 milhões de empregos com carteira assinada. Esses indicadores, professor Ricardo, são um sinal de que houve uma melhoria no mundo do trabalho ou a precarização ainda é a regra? Olha, essa pergunta é muito importante, eu vou procurar ser bem breve. Se eu comparar, né, a década de 2000 com a década de 90, né, e na década de 2000 nós chegamos aí perto de 20 milhões de empregos, é evidente que eu tenho que reconhecer que foi uma década melhor. A década de 90 foi um período de desemprego muito mais intenso, porque os níveis de crescimento do Brasil eram muito baixos, econômico, quando não, níveis de recessão, tá certo? Muito bem. Então, neste plano, houve uma melhora. É melhor você ter 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras conseguindo emprego do que ter 5 milhões ou 2 milhões, ou ter menos trabalhadores empregados, que significa mais desemprego. Agora, o emprego que cresceu neste período é um emprego volátil do setor de serviços, com altos níveis de rotatividade e salário mínimo em média, dominantemente falando, até um salário mínimo e meio, o que dá aí R$1.000 e poucos. É impossível sobreviver em qualquer capital do Brasil para uma família de um trabalhador com esse salário. É impossível, ele sobrevive em condições adversas. Basta dizer que ele não tem recursos para nenhum espaço de lazer que não seja a sobrevivência mínima. Então, este é o dado. Os empregos que cresceram são nos setores de serviços, né, com rotatividades
com turnover, como se diz na linguagem especialista, quer dizer, a entrada e saída é mais intensa e que, portanto, né, não são empregos fortes, não são empregos, são empregos muito mais próximos da precarização. Então houve crescimento de emprego e crescimento de emprego precarizado. Por isso que é um movimento dúplice, né, que temos que entender nessa dupla dimensão. E isso gerou um mito completamente falacioso e falso da classe média. Primeiro, essa é uma discussão difícil, o que é classe média? Classe média não é quem ganha R$1.000 por mês, né? Ou quem ganha X por mês. Classe média, ela é uma definição de um grupamento social que não é assalariado porque não trabalha predominantemente em atividades manuais e não é o proprietário, não é parte das classes dominantes porque não é o dono. Então é o intelectual, é o funcionário público dos estratos médios e altos, aquele que, digamos, tem um trabalho prevalentemente intelectual. Isto não cresceu no Brasil, né? Vários estudos têm mostrado, nossa longa pesquisa do Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil mostra isso, nesses volumes que vimos publicando nos últimos anos, são longos estudos de várias categorias, que você tem a pirâmide do trabalho do Brasil, que era assim, ela ficou assim, ela aumentou no meio, entende? Então, aumentaram os salários baixos para buscar lá o intermediário, ampliou-se no meio e os salários mais altos reduziram. E isso na esfera do salário, isso não é classe média. Classe média, Vanderlei, é definida muito mais por atributos de consumo. Por exemplo, a classe média ficou nervosa quando houve os rolezinhos no Brasil, porque ela acha que o shopping é dela. Dela e dos ricos, não dos pobres. Esta é a classe média, não foi essa que cresceu no Brasil. É um novo trabalhador de serviços jovem que se expande na cidade e que se rebelou desde junho do ano passado, em grande medida. É esse contingente que cresceu. Ele está descontente porque ele não tem transporte, ele não tem educação pública, ele acreditou que fazendo uma faculdade privada ele ia ter melhores empregos, e não teve. Professor, segundo dados do DIEESE, em 2003 foram 340 manifestações grevistas, e em 2012 o número quase triplicou, chegando a 873. Eu pergunto, como é que o senhor enxerga esse crescimento aí tão expressivo no número de greves no Brasil, já que também se propaga que o movimento sindical em geral teria perdido o ímpeto que levou, por exemplo, às grandes greves no ABC paulista. Nós podemos dizer que isso é reflexo de uma maior consciência de classe ou o que está acontecendo? Veja, a primeira coisa importante dessas greves que ocorreram nesse período, especialmente de 2012, com 873 greves, as principais reivindicações eram, primeiro, a participação nos lucros e resultados, né? Segundo, melhoria no sistema de alimentação. Entende? E os exemplos seguem nessa direção. Transporte, reposição de salários atrasados, ou seja, essas greves mostram a classe trabalhadora mais organizada, né? Digamos, funcionários públicos, médicos, metalúrgicos, químicos, etc., por melhores condições de trabalho. Isso vem crescendo e nós não temos ainda os dados de 2013, serão mais altos. E os dados de 2014, esse ano da Copa, nós tivemos uma explosão das greves do Brasil, desde aquelas greves dos garis do Rio de Janeiro até a greve, por exemplo, do metrô em São Paulo, um pouco às vésperas do início da Copa do Mundo. Elas refletem, então, uma necessidade de melhoria das condições de trabalho, porque é um mito um pouco de que tudo estava dando certo nesse país. Esse mito começou a ruir. As dificuldades são grandes em várias áreas. Isso repõe uma questão importante. Em várias categorias, Vanderlei, os sindicatos, né, ajudam e são partícipes dessas ações, como, por exemplo, os metroviários de São Paulo. Já, para dar um outro exemplo de São Paulo e um no Rio, os motoristas de São Paulo e os garis do Rio de Janeiro no Carnaval desse ano, em fevereiro, né, fizeram greve, foi em começo de março, em verdade, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, eles fizeram greves contra a direção sindical, porque há um problema no sindicalismo brasileiro, que é uma parte de uma direção que se incrusta dentro dela, não ouve a base, e quando a base percebe que existe espaço social e político para transcender e reivindicar, ela assim o faz. Portanto, há vida em sindicatos e a morte em sindicatos, né? Como, aliás, em todas as instituições. Vale lembrar, para concluir, que desde as rebeliões de junho de 2013 para cá, todas as instituições estão em xeque, todas. Isso é que as ruas têm dito. E é importante que os instituídos, as suas instituições, tenham consciência desse descontentamento amplo e generalizado. Muito bem, professor Ricardo, eu preciso chamar o nosso segundo intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.